Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora acompanhemos, queridos irmãos e irmãs, que nos acompanham nesta celebração da Paixão do Senhor, a rica liturgia da palavra que a Igreja hoje nos oferece, a fim de meditarmos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouçamos atentamente. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim, como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia um ser humano ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por conta de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção ao pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança
do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos seus dias de vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho de Deus, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da corrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome dele era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: "É preferível que um só morra pelo povo." Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta.
Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era amanhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido.
Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez Filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim,
procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que estava tudo consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia para a preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs de nossa amável Paróquia Santa Luzia Virgem e Mártir, em suas 5 comunidades,
Estamos continuando a celebração que iniciamos ontem e iremos concluir amanhã. É o Tríduo Pascal, uma única celebração. Celebramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor, ou seja, o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro da nossa vida litúrgica e o centro da nossa vida de fé. Por isso, esse dia é cercado de muito cuidado. A Igreja nos pede para acompanharmos com muita atenção as Escrituras que nos falam sobre a morte de Jesus, o porquê da sua morte e o significado que a comunidade de fé deu à morte de Jesus. Nós ouvimos na primeira leitura um dos cânticos do servo sofredor. Ao longo de toda essa semana nós ouvimos os 4 cânticos. Esse que ouvimos agora é o 4º cântico e talvez mais belo e mais contundente com relação ao significado da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvimos que Jesus, durante a sua paixão, não tinha beleza para nos atrair. Era alguém da qual nós desviávamos o rosto, como muitas vezes desviamos de pessoas que porventura estejam sofrendo e estejam numa situação difícil. Jesus assim se encontrou. O mais belo dos homens, o belíssimo esposo, agora está desfigurado. Aquele que no alto do Monte Tabor transfigurou-se e mostrou o seu rosto glorioso, hoje mostra o seu rosto desfigurado. A Bíblia diz que nem parecia um ser humano e de fato tapávamos o rosto para não ver tamanha dor, tamanho sofrimento. O sentido de toda essa dor e de todo esse sofrimento é que Jesus assumiu a função do Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por suas chagas nós fomos curados, disse o profeta Isaías. Nós achávamos que ele era um condenado, alguém amaldiçoado, esquecido por Deus, mas na verdade ele carregava sobre si as nossas culpas, e a paz que nós temos pelo perdão dos pecados que ele nos concede repousou sobre ele. Jesus tomou sobre si o peso dos nossos pecados, tomou sobre si as nossas enfermidades, e é por ele que nós somos perdoados e curados de nossos males. Por isso, no dia de hoje, agradecemos a Deus porque ofertou o seu Filho único, ou seja, aquilo que ele tinha de melhor para o nosso bem. Deus oferta à humanidade o que tem de bom, o que tem de melhor. Ofertou seu Filho, Jesus Cristo, o amado de Deus Pai. Jesus foi oferecido na cruz como se fosse um malfeitor, foi injustiçado, foi julgado por um tribunal iníquo, foi crucificado, como nós sabemos, por inveja, por maldade. Assim, ele experimenta o que nós experimentamos. Deus não nos ama lá do alto dos céus, mas nos ama aqui de baixo. Ouvimos na segunda leitura tirada da carta aos Hebreus que Jesus se encarnou, se fez um de nós e assumiu toda a vida humana. Tudo o que nós passamos, Jesus passou. Por isso, nunca estamos a sós, nunca estamos sozinhos. Deus está sempre conosco. Ele assumiu-nos por inteiro, fez todas as experiências que fazemos, inclusive a experiência da morte. Tudo experimentou, exceto o pecado, pois seria Ele quem retiraria o pecado do mundo. Por isso, neste dia, nós agradecemos a Deus por ter ofertado o seu Filho a cada um de nós, a fim de que tivéssemos a expiação dos nossos pecados. Não podemos esquecer também que a morte de Jesus
ela é a grande expressão que o amor de Deus tem por cada um de nós. Mas esse amor de Deus não foi expresso apenas na cruz. Toda a vida de Jesus é vida doada em nosso favor. Toda a vida de Jesus é sacrifício, é honra, é amor por cada um de nós. Portanto, não isolemos a cruz de todo o contexto da vida de Jesus, pois ele passou pelo mundo fazendo o bem e cada ato de Jesus era um ato salvífico. Entretanto, a cruz é a grande expressão que Deus tem por cada um de nós em seu amor infinito. Portanto, as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas enfermidades, devemos entregar a Jesus e não ficar com ela. Não devemos guardar os nossos pecados no nosso coração, mas entregar a nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente, durante esta Semana Santa, estamos sofrendo mais do que o habitual. Não podemos nos reunir fisicamente, não temos as celebrações presencialmente, não temos as belas procissões que costumamos ter. Por isso, estamos mais sensíveis, estamos sofrendo mais. Que esse nosso sofrimento, devido a esta pandemia, seja também um sofrimento redentor, que consigamos, pela graça de Deus, pela ajuda da Virgem Maria, que ficou em pé diante da cruz e ali recebeu uma nova missão de ser a mãe da humanidade, a mãe do novo homem, que nós também, em meio a esse sofrimento, a esta pandemia, a esse distanciamento social, também nós consigamos enxergar alguma coisa boa, pois Deus do mal sempre tira um bem. Não é Ele o autor do mal, mas por vezes permite a ação do mal para que nós possamos enxergar alguma coisa que não estávamos enxergando. Que Deus, por intercessão da Virgem das Dores, nos conceda essa graça de enxergar aquilo que ainda não enxergamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, queridos irmãos e irmãs, como de costume nesse dia, nós fazemos a chamada oração universal. Somos católicos, por isso rezamos por todas as pessoas, pelo mundo inteiro. Rezemos com muito fervor agora pela salvação de toda a humanidade. E de modo especial, hoje o Papa Francisco escreveu e pediu a nós que fizéssemos, além das 10 preces habituais da oração universal, teremos mais uma por conta da pandemia do novo coronavírus. Rezemos com fervor. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a sua paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Rezemos em silêncio. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos agora pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja,
governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos agora pelo nosso bispo Dom Pedro, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo Espírito, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos agora pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos agora pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade,
amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa vontade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelas vítimas da atual pandemia. Oremos por todos aqueles que sofrem as consequências desta atual pandemia, para que Deus nosso Senhor conceda a saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Deus eterno e onipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos teus filhos que sofrem esta pandemia. Alivia a dor aos que sofrem, dá força a quem está ao teu lado. Acolhe na tua paz os que já perecem, e para todo esse tempo de tribulação, faz com que todos encontrem o auxílio da tua misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade àqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos agora, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo o erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam a sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, queridos irmãos e queridas irmãs, terminada a liturgia da palavra, feita a oração universal, nós iremos agora realizar o rito da adoração da cruz.
da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
Acompanhemos agora o rito da comunhão. Aguardemos por um instante enquanto o Padre vai buscar a Eucaristia. E agora rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo me guarde para a vida eterna.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao fim desta celebração da Paixão do Senhor. Lembramos que hoje mesmo, às 19 horas, teremos a oração da Via Sacra. Acompanhe-nos neste exercício da piedade cristã. Via Sacra essa que não pode ser realizada pelas ruas de nossos bairros, mas não deixaremos de rezar a Via Sacra, percorrer o caminho da cruz na companhia de Maria Santíssima, Nossa Senhora das Dores. Lembrando que a partir desse momento nós entramos no silêncio do sepulcro. Os sepulcros são silenciosos, assim como os discípulos experimentaram aquela insegurança, aquela dificuldade de ter o Senhor no sepulcro. Também nós agora, enquanto igreja, somos convidados a entrar neste silêncio do sepulcro. E somente amanhã à noite, na vigília pascal, iremos cantar, louvar, dizer o aleluia mais uma vez e nos alegrar com a feliz ressurreição de nosso Senhor. Que Ele nos conceda a passagem da morte para a vida, do pecado para a graça. E agora nos preparemos para a oração sobre o povo, lembrando que não há benção final, pois, assim como ontem, celebramos o Tríduo Pascal como se fosse uma única celebração. Ela continua amanhã na Vigília Pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.